Boa noite, estamos começando mais uma live agora, ao vivo, dia 21/7, às 20 horas. Boa noite para quem está chegando agora. Meu nome é Luciana, para quem não me conhece, Luciana Pesce, da Sol Lazer Piscinas, que é uma empresa em Atibaia, uma empresa que constrói piscinas há 35 anos. E eu gostaria que vocês que estão chegando agora falassem para mim de qual cidade vocês são, tá bem? Nós da Sol Lazer estamos em Atibaia, São Paulo. Boa noite, Thales. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão chegando. Por gentileza, se vocês puderem falar para mim de qual cidade vocês são, eu agradeço. A Evelyn é da Praia Grande, o Luiz Henrique Birigui, o Thales de São Paulo, da Zona Sul, a Van do Jaçanã, a Vanusa de Unai, Minas Gerais. Boa noite a todos vocês. A Maria de Atibaia. Marcos Pesce, meu marido. Boa noite. A Cíntia da Paraíba. Renato Mariporã. O Danilo de Itanhaém. A Jéssica de Atibaia. A Jana de Diadema. Então, muito boa noite a todos vocês. Vocês que já entraram e quiserem já enviar uma pergunta, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão usar na lateral direita um iconezinho ponto de interrogação, tá? Para enviar as perguntas, porque dali eu compartilho com todo mundo e respondo, tá bom? E eu queria pedir para vocês compartilharem essa live. Se vocês quiserem compartilhar a live, é nessa flechinha, nesse aviãozinho também. É o último iconezinho na lateral direita. Se você clicar ali, você manda por mensagem para quem você desejar. Tá bom? Boa noite, Fabinho, de Socorro. E o seguinte, o Felipe, que é do nosso marketing, vai estar respondendo também quem fizer o comentário no feed, né? Que às vezes eu tô respondendo, pegando a pergunta pelo iconezinho e respondendo, e alguém que chegou agora não sabe que tem que fazer esse procedimento. Então, ele vai avisar a pessoa para a pessoa mandar para a gente pelo pontinho de interrogação. Aí eu vou respondendo as perguntas de todos vocês, tá bom? Vai ser assim a live. E o Cauã também, que é o nosso engenheiro, vai estar dando um suporte aí. Se precisar responder para alguém, ele vai responder também. Tá bom? Boa noite. No final da live eu vou mostrar para vocês algumas estampas em vinil nova, tá? Na live passada uma pessoa pediu, só que eu expliquei que eu não consigo compartilhar foto na live. Por algum motivo o Instagram não nos permite compartilhar foto. Então eu trouxe as estampas aqui e vou mostrar para vocês no final da live, tá bom? Umas estampas bem bonitas, novas. Quem tiver pergunta, pode já enviar, tá bom? Na lateral direita, ponto de interrogação, você envia a pergunta, você abre ali, já vai aparecer um campo para você preencher ali com a sua pergunta. Eu compartilho com todos e vou respondendo uma por uma, tá bom? Eu vou procurar responder todas, para ninguém ficar sem resposta. Heloísa, boa noite. Luciane, boa noite. Boa noite a todos. Eu vou começar a compartilhar, tá bom? Já deve ter umas perguntas aqui, eu já vou compartilhar e vou respondendo. Aqui, pergunta da Luciana Almeida. Qual o prazo para a finalização da piscina? Então, uma piscina em vinil, após o início da obra, aí vai depender muito a data que você fechar negócio, a disponibilidade da empresa iniciar a obra. Mas após a obra iniciada, uma piscina média, com escavação
do buraco pronta, vão ser 20 dias de obra e mais 30 dias para produzir e colocar o bolsão, o revestimento em vinil. Então, ali, a gente diz que entre 50 e 60 dias após o início, você consegue ter uma piscina pronta, tá bom? E o ideal, quem quiser a piscina pronta para o verão, para época quente, não vamos falar nem de verão, para época quente, né, que ele começa em setembro, outubro, a hora é agora, tá bom? Agora é agora de construir e para poder, a hora que chegar o calor, você já ter a sua piscina pronta. Obrigada, Luciana, por sua pergunta. Então, vocês sempre fazem a pergunta qual o valor de uma piscina. Na live não tem como nós passarmos valores, tá bom? Porque para que a gente passe o valor precisa ter todo um descritivo do que inclui, do que não inclui, o que é por conta do cliente, o que é por conta da empresa. Então, assim, se você quiser um orçamento personalizado, você solicita inbox. A gente responde para você. Agora, se você quiser ter uma ideia de valores e preço, você entra no solazerpiscinas.com.br/promoção. Sempre tem uma promoção ali com todos os descritivos do que a empresa faz, do que fica por conta do cliente. Ali você consegue ter uma ideia de preço, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Vamos lá. A Luciana falou o seguinte: eu tenho uma piscina de fibra com alguns problemas, vazamentos, então gostaria de trocar para vinil. Então, Luciana, o vinil ele é a solução para vazamento na estrutura, né? Se essa piscina de fibra tiver com vazamentos ali na estrutura, com algumas rachadurinhas pequenas, tem como a gente aproveitar a estrutura dela e revestir em vinil, com determinadas adaptações, tá? É necessário trocar dispositivos, cortar a borda dela para colocar o perfil de fixação do vinil. Então dá para deixar ela bem legal, tá bom? Mas dependendo do problema, eu não sei que problema que são esses vazamentos aí, tá bom? Porque normalmente numa piscina de fibra é mais a parte visual que as pessoas colocam, vai resolver ali a parte visual. Agora, eu não sei que tipo de vazamento. Se a sua piscina de fibra estiver muito quebrada, muito trincada, precisa ver se dá para aproveitar a estrutura, porque a estrutura vai ser a mesma. Agora, se a estrutura estiver muito danificada, muito quebrada, aí já complica um pouquinho, tá bom? Se você quiser mandar fotos, a gente verifica para você, tá bom? Mas para quem, se você for no nosso destaque, lá tem revestimento em fibra. Tem alguns revestimentos em fibra que a gente fez, ficou bem bacana, bem bonito, bem legal. Obrigada por sua pergunta. O Giovanni perguntou o seguinte: boa noite, custo-benefício vinil ou alvenaria? Giovanni, a gente fala o seguinte: nós trabalhamos com vinil e concreto armado. A alvenaria é a estrutura que nós fazemos para uma piscina em vinil, não para uma piscina para receber azulejo, tá? Porque somente o concreto armado é a única estrutura regulamentada pelo CREA para receber revestimentos cerâmicos ou pedrejal, etc, tá? Então, custo-benefício seria o vinil, porque além de ser muito moderno, muito bacana, ele acaba saindo metade do preço de uma piscina de concreto armado. Mas aí depende muito de você. A gente sempre precisa escutar o cliente, o que ele deseja, o que ele precisa, o que ele quer, para que ele decida qual das duas opções é o melhor para o caso dele, tá bom? Obrigada por sua pergunta.
O Daniel Moraes fez a seguinte pergunta: qual o melhor sistema de aquecimento em uma piscina 6x3? Daniel, aí depende muito, nós trabalhamos com o solar e o trocador de calor, aí vai depender muito de você, quando você quer usar essa piscina aquecida. Se você usar os 12 meses do ano, você precisa comprar o trocador de calor, porque um aquecimento solar, ele atende bem ali 7, 8 meses no ano. Por exemplo, um inverno gelado, que nem nós estamos passando aqui, o solar não dá conta, não. Inclusive, até um trocador de calor, se ele não foi superdimensionado para funcionar no frio que tem feito, aqui em São Paulo, por exemplo, tem feito 5 graus de manhã e 20 à tarde. Então, assim, tem feito um frio, bastante frio. Então, você precisa conversar direitinho com a nossa equipe, explicar para que você quer, quando você vai utilizar esse aquecimento, que cidade que é, para a gente dimensionar legal. Agora, o que a gente sempre fala, o melhor dos mundos é se você puder adquirir os dois, porque aí você, 7 meses no ano, você não vai ter praticamente custo zero de funcionamento de aquecimento. E os demais meses que o solar não dá conta, você usa o trocador de calor. Mas aí depende de cada um, do quanto está disposto a investir, o quanto vai usar, a época do ano que vai usar, tá bom? Obrigada por sua pergunta. O Douglas fez a seguinte pergunta: uma piscina de azulejo, posso revestir com vinil? É possível sim, tá? Inclusive, nesses casos aí, no caso de piscina de azulejo, nós revestimos bastante por problemas de vazamento na estrutura em alvenaria, tá bom? Precisa ver se o vazamento é na estrutura, porque se for na hidráulica da piscina, o vinil não vai resolver. Tem que consertar a hidráulica da piscina. Mas, normalmente, piscina de azulejo, se ela não foi bem construída, se ela não foi construída em concreto armado, ela dá vazamento com o passar do tempo. E o vinil é uma solução bem bacana. Também é necessário adaptações, trocar dispositivo, colocar o perfil de fixação na borda e aí colocar o vinil, mas fica muito bonito também. Nos nossos destaques tem. Quem quiser ver destaques, revestimento em azulejo, tem lá as fotos de alguns trabalhos nossos, tá bom? Obrigada por sua pergunta. O Danilo fez a seguinte pergunta: é verdade ou é mito que piscina de vinil não pode usar flutuador? É verdade verdadeira, Danilo, pelo seguinte: esses flutuadores, o vento acaba empurrando ele para a borda da piscina e aí fica concentrado ali o cloro e pode manchar o vinil, tá bom? O vinil, como qualquer outro produto, tem algumas recomendações para que ele tenha uma vida útil legal, para que ele não estrague, e uma delas é o cuidado com o cloro, tá? Cloro líquido em piscina de vinil é proibido e flutuadores também é proibido, tá bom? Você pode, se a opção for o tratamento com cloro, você usa cloro granulado e muito bem dissolvido, tá? Eu sempre falo o seguinte: é importantíssimo a pessoa que adquiriu qualquer produto ler os manuais, tá? E a piscina de vinil não é diferente. Você adquirir uma piscina de vinil, vai vir o manual de garantia do fabricante, vai vir o nosso manual de garantia, o manual de garantia da loja. Se você ler ali direitinho as recomendações e praticar, você vai ter uma piscina assim muito bonita, com uma vida útil bem longa, por muitos e muitos anos, tá bom? Obrigada, Danilo, por sua pergunta. Não sei o nome, né? Acho que não é o nome da pessoa, o Instagram. Tem como colocar aquecedor depois da piscina pronta? Tem sim, tá? Se você já projetar uma piscina para receber o aquecimento, tem como posicionar os dispositivos de retorno no meio dela. Você consegue fazer algo para que o rendimento desse aquecedor seja melhor.
Mas depois de pronta dá para colocar assim, sem problema nenhum. No caso do vinil, você tem que ter a piscina, o vinil especial para aquecimento. Nós da Solazer Piscinas, desde 2018, só trabalhamos com vinil 07, que é um especial para aquecimento, então todas as nossas piscinas podem ser aquecidas. Obrigada por sua pergunta. Pessoal, quem quiser mandar pergunta, por gentileza, vocês mandem aqui, ó, pontinho, na lateral direita, tem esses iconezinhos aqui. O do meio é um pontinho de interrogação. Você abre ele e escreve ali a sua pergunta. Porque aí você escreveu ali a sua pergunta, eu consigo compartilhar com todo mundo e responder, tá bom? Vocês podem virar, porque aqui eu não consigo acompanhar os comentários. A Pri perguntou o seguinte: piscina de vinil tem boa resistência? Chácara para aluguel com grande rotatividade de pessoas. Então, Pri, é o seguinte, às vezes em chácara de aluguel, o pessoal dá uma exagerada. Eu não sei se é o caso, eu não sei se você aluga assim para jovens, para turma, ou só para família, porque senão as pessoas podem danificar a piscina sim. Tá? Já aconteceu casos e as pessoas acabam exagerando na bebida, jogam espreguiçadeira, jogam cadeira dentro da piscina. Isso não pode, tá? Na piscina de vinil. Você precisa ter alguns cuidados com a piscina de vinil. Então, aí você tem que avaliar. Vai depender muito do público que você aluga, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Pessoal, quem tiver pergunta pode me mandar pelo pontinho de interrogação, tá? Eu vou compartilhando e respondendo. Nato Nascimento, boa noite. O custo de fazer uma... Opa, sumiu. O que será que aconteceu aqui? Sumiu a pergunta. Mas ele perguntou o seguinte: o custo para fazer uma piscina com borda infinita é muito diferente de uma piscina comum? A borda infinita, ela tem algumas... É diferente de uma comum, tá? Com certeza. Por quê? Porque precisa de motores especiais para poder fazer o transbordamento. É necessário fazer o coxo, que é onde a água transborda e vai para uma... Vamos dizer que seja uma mini piscininha, né? Para poder voltar depois para a piscina principal. E então existe sim um custo extra, mas dependendo aí do seu local, vale muito a pena, né? Fica linda. Quem tem vista, fica muito bacana, muito bonita. O Fabinho perguntou o seguinte: vocês fazem a piscina desde o projeto e entregam pronta? Então, o projeto arquitetônico, Fabinho, nós não fazemos, tá? Se você quiser, assim, um projeto de acordo com a sua casa, algo desenhado, né, de acordo com toda ali sua propriedade, nós não fazemos. Muitas das vezes o que acontece, o cliente chega lá na nossa empresa, tem uma ideia do que quer, acaba vendo nossas obras no Instagram e tal, e juntamente ali com o vendedor, eles bolam alguma coisa. Não são todos os clientes que fazem projeto arquitetônico, mas nós fazemos a construção da piscina desde o início, tá? Tem pessoas que perguntam: vocês só colocam o vinil? Não, nós construímos a piscina, colocamos os acessórios, entregamos a piscina pronta assim, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Agora, se você quiser um projeto arquitetônico, aí você precisa contratar um arquiteto,
o Vinícius perguntou o seguinte: qual a durabilidade do vinil considerando o desgaste natural do produto? Então, no manual do fabricante, está escrito que ele dura 10 anos, tá? A durabilidade do vinil são 10 anos. Porém, nós trabalhamos com vinil desde 1992. Os nossos clientes, vamos dizer assim, a maioria troca com um pouquinho mais de tempo, tá? Com 13 anos, uns 15 anos. Esses dias nós trocamos de uma cliente que já fazia 20 anos. É lógico que depois ali dos 10, 11 anos, a parte visual dele, assim, a cor, né, a beleza dele, tá bem abalada, né? Mas ele tá ali funcionando, né, como piscina. Mas aí 10 anos eu acho que é um prazo legal, porque aí a partir dos 10 anos fica, a parte visual dele fica bem comprometida, tá bom? E essa, Vinícius, é uma das vantagens do vinil, porque assim, às vezes o cliente pensa, mas tem que trocar o vinil, isso daí é uma desvantagem, mas não é. Porque qualquer tipo de construção que você faça, qualquer tipo de obra, qualquer tipo de piscina, com 10 anos você já vai ter que fazer uma certa manutenção. E o vinil é a manutenção mais simples que existe, que é trocar o vinil. Tira o vinil velho, coloca um novo de uma maneira bem simples, bem rápida, bem prática. E os outros tipos de piscina já é bem complicado para você, por exemplo, trocar o azulejo de uma piscina de concreto, né? Já é bem mais complicado, bem mais custoso, bem mais demorado. Então essa é uma vantagem muito grande, você fica com a piscina novinha. A Letícia perguntou o seguinte: qual a diferença de valor de uma piscina de concreto para uma de vinil? A vinil é 50% do valor de uma de concreto, tá bom? Vamos dizer que a de concreto seja 100 mil, uma de vinil seria 50, tá? Obrigada por sua pergunta. Cavaline perguntou o seguinte: via internet vocês já foram chamados para resolver algum problema daquele velho ditado, barato sai caro? Então, na internet direto nós recebemos relatos, né, de pessoas que o barato saíram caro. Porque, principalmente pessoas que quiseram fazer piscina de azulejo sem ser no concreto armado, né? Acaba dando vazamento, às vezes, antes de ficar pronta. A hora que vai fazer o teste ali para ver se não tá vazando e é super difícil de resolver, às vezes só colocando vinil mesmo. E às vezes a pessoa quer economizar, acaba comprando em alguma empresa que não tem experiência na construção, até mesmo no vinil, né? Se não fizer alvenaria muito bem feitinha, se a mão de obra não for nota 10, não fica legal. Então, infelizmente, a gente recebe relatos, sim. Obrigada por sua pergunta. O Tunico Piscineiro. Boa noite. Tem algum produto específico para trabalhar com piscina de vinil, tipo cloro, decantador? Então, o cloro tem que ser só granulado. Eu expliquei umas perguntas ali atrás. A piscina de vinil, quando se trata de cloro, você não vai poder usar nem o líquido e nem aquele flutuante, tá bom? Porque pode danificar o vinil. Seria o cloro granulado. E todos os acessórios de limpeza são específicos para piscina em vinil também, tá, Tunico? Então você tem que ficar bem atento a isso, porque às vezes passa alguns anos, o cliente, aquele kit de aspiração e limpeza vai ficando velhinho, né? O cliente compra, esquece desse detalhe,
porque tem que ser específico para vinil. Compra um de piscina de azulejo, às vezes tem umas rodinhas ali, enrosca, e não pode. Tudo que você for fazer para vinil é específico para vinil. Inclusive escadinha, todos os acessórios são específicos. Obrigada por sua pergunta. Essa daqui eu compartilhei aquela hora, mesmo ela sumindo, eu já respondi. Então, essa eu já respondi. Então, Tunico, essa eu já respondi também, tá bom? Se pode revestir uma piscina de fibra com vinil. É possível, tem que fazer adaptações, né? É necessário trocar dispositivos. Se for com aquela borda antiga, cortar a borda para fixar o perfil de fixação do vinil. Mas fica muito legal. Vai lá nos destaques, revestimento em fibra, você vai ver algumas obras que nós fizemos. Hidraservice. Como escolher a piscina ideal? Alvenaria pastilhada, vinil, fibra. Então, a fibra, eu vou falar baseado na nossa experiência. A fibra nós não trabalhamos, tá? Nós começamos em 1986 com fibra. A nossa empresa começou com fibra. Só que de uns tempos para cá, com o passar dos anos, foi reduzindo a qualidade da matéria-prima, a espessura da fibra. Então, quando nós achamos que não era um produto de uma qualidade boa, nós deixamos de trabalhar. Em 2012, nós tiramos do nosso portfólio a piscina de fibra por não atender ao nosso padrão de qualidade, tá? Então, fibra a gente descarta. A piscina de pastilha, que você fala com pastilha, né? Ela não é em alvenaria, ela tem que ser em concreto armado, que é o único sistema construtivo reconhecido, padronizado e com cálculos estruturais reconhecidos pelo CREA. E o vinil. Agora, como você vai decidir entre o vinil e o concreto armado? Aí a gente precisa conversar com o cliente, entender as necessidades dele, para poder dizer se o caso dele é melhor vinil ou é melhor concreto. Agora, quando perguntam a minha opinião, eu sempre falo que a minha piscina é vinil, por alguns fatores que tem a ver comigo. Eu gosto de custo-benefício, eu gosto de ter a piscina sempre novinha, o vinil eu posso trocar a qualquer momento de uma maneira bem prática, bem rápida. Então, assim, a minha piscina tá sempre moderna, porque eu troco a estampa. Então, no meu caso, é o vinil. Agora, depende do caso de cada cliente. Tá bom? Obrigada por sua pergunta. Quem tiver pergunta, pode enviar, tá bom? Vocês, por favor, enviem pelo ponto de interrogação, embaixo ali na lateral direita, é o do meio, tá bom? Você clica ali, já vai abrir um campo para você escrever sua pergunta. Aí ela fica ali, eu compartilho e respondo, que senão aqui ela vai, no feed ela vai subindo, aí a gente não consegue acompanhar. Eu vou respondendo uma por uma. Então, a Letícia fez essa pergunta: tem algum sistema de revestimento aqui no Brasil parecido com o Gunite dos Estados Unidos? Olha, esse nome eu não conheço, mas deve ser aquele tipo, eu sei do que você está falando, tipo um cimento, né? Eu nunca vi, que eu saiba ainda não tem aqui não.
Eu nunca vi aqui, eu já vi lá, mas não vi aqui não. Eu acho que não tem, viu, Letícia? O Emerson perguntou o seguinte: vinil tela armada de 1,5 é viável? Emerson, eu, assim, falar bem a verdade para você, eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas eu creio que não, tá bom? Porque deve ser muito rígido o tramado 08, ele já não tem elasticidade. Eu não acredito nisso, tá bom? Mas eu, assim, não tenho conhecimento profundo para falar para você, tá bom? Eu agradeço a sua pergunta. E eu creio que não tem necessidade nenhuma de um vinil nessa espessura. É igual roupa, não vai ser para sempre, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas vai durar 20 anos. Eu falo, quem que quer uma roupa para durar 20 anos? Eu não quero. De jeito nenhum. Anessa, qual a durabilidade do vinil? Então, eu falei que o vinil, no manual de garantia do fabricante, está escrito 10 anos, tá bom? Mas tem clientes nossos que trocam com 12, com 15. Porém, a partir dos 10 anos, a parte visual dele já não está tão bonita mais, tá? Já tá com as cores desgastadas. Então, eu creio que se você trocar com 10 anos, vai estar legal, tá? Inclusive, eu tô com um vinil aqui na minha piscina há 7 anos, ele tá novinho, tá? Então, se você cuidar de acordo com o recomendado, você consegue manter o seu vinil bonito e bem cuidadinho por muito tempo, tá? 10 anos ele vai estar bem legalzinho ainda. Obrigada por sua pergunta. O Rodrigo fez a seguinte pergunta: uma piscina no terraço, qual é melhor, fibra ou vinil? Rodrigo, eu já expliquei algumas vezes, nós abolimos a fibra do nosso portfólio, tá bom? Não atende às nossas exigências quanto à qualidade. Então, eu não recomendo a fibra em caso nenhum. Então, seria o vinil, tá? Com certeza, com toda certeza, o vinil. Principalmente num terraço, você ia ter que chamar um guindaste para colocar uma piscina de fibra. Um dos complicadores da fibra é isso também, o acesso dela ao local. Muitas das vezes ela quebra já no acesso, tem que pular muro, tem que ser erguida com guindaste, então é muito complicado. Ela é monobloco, é uma peça só. Essa já foi. O Douglas perguntou o seguinte: quem tiver pergunta, pessoal, por favor, envie na lateral direita, embaixo, pontinho de interrogação, tá? É só você clicar nesse pontinho de interrogação, já abre um campo para você escrever sua pergunta. Aí você escreve e eu compartilho. Como eu compartilhei essa daqui, respondo para vocês. O Douglas perguntou o seguinte: devido à pandemia, estamos com problemas de matéria-prima. Então, Douglas, eu acho que o pior já passou, tá bom? O ano passado, ou então até o começo desse ano aqui, estava bem difícil administrar os reajustes, praticamente, às vezes, mais que um no mês, né? Mas agora eu creio que, eu percebi assim que deu uma estabilizadinha. Vamos ver no segundo semestre agora como que vai ser, mas eu acho que deu uma certa estabilizada,
Vamos crer, né? Precisa. Difícil trabalhar assim. A Vivian perguntou o seguinte: boa noite. Colocando aquecedor solar, precisa do aquecedor de trocador de calor? Não, não é necessário, tá? Só que é assim, Vivian, eu não sei se você é como eu. Eu no invernão eu não uso a piscina, então para mim um aquecimento solar seria mais que o suficiente, porque eu uso piscina mais ou menos uns 8 meses no ano, ali até abril, e depois volto a usar em setembro. Se você for assim também, como a maioria dos clientes, o aquecimento solar vai te atender super bem. Agora, se você quiser usar os 12 meses do ano com a sua piscina quentinha, aí você tem que optar pelo trocador de calor ou os dois, tá? Para quando o solar não der conta, você acionar o trocador de calor. Mas não é nenhum... Você pode colocar eles separados, tá? É que é uma sugestão para pessoas que usam constantemente a piscina os 12 meses no ano, é fazer os dois, porque a economia que ele vai ter nos 8 meses que ele não precisa acionar o trocador de calor, já paga o sistema solar nesse mesmo ano, em um ano. Então vale muito a pena ter os dois para quem quer usar o ano todo. Agora, para quem não usa no inverno, aí não há necessidade. Aí o solar vai te atender bem, tá bom? Porque essa época do ano, o solar não dá conta, tá muito frio, a água tá muito fria, principalmente o inverno que tem feito aqui em São Paulo, né? Esse ano tá muito rigoroso. Então, por isso que a gente fala que quem quiser a piscina aquecida os 12 meses no ano tem que ter o trocador de calor. Obrigada por sua pergunta. A Letícia quer saber se na piscina de vinil, na parte de deck molhado, é possível fazer o uso de cadeiras. Então, se você for no nosso showroom, a nossa piscina de vinil tem espreguiçadeiras dentro da água, porém nós colocamos um mármore, tá? Porque o que acontece? A piscina de vinil, primeiro que a prainha tem que ter no mínimo 50 centímetros. Às vezes pode ser fundo para colocar a espreguiçadeira, porque o vinil precisa do peso da água. E segundo, que não pode colocar a cadeira direto no vinil. Então o ramo de piscinas de vinil criou essa solução, que é colocar uma pedra mármore, fazer a prainha 30 centímetros, colocar uma pedra mármore que vai fazer as duas funções, vai tanto segurar o vinil ali nessa parte rasa, que não tem peso de água, quanto proteger o vinil das espreguiçadeiras. Então isso fica bem legal, fica muito bonito, tá bom? Se você quiser ver fotos, e não achar ali no feed a foto do nosso showroom, você pode pedir inbox e a gente manda para você. Obrigada por sua pergunta. A Vivian perguntou o seguinte: quais acessórios que eu posso colocar depois da piscina pronta? Se você ainda não construiu a piscina, a pergunta é o contrário. Quais os acessórios que eu tenho que colocar, senão depois eu não consigo colocar? Né? Então você faz uma lista de todos os acessórios que você deseja ter na sua piscina, e os que necessitam de ser chumbado na alvenaria, são os que você vai ter que colocar agora, quando você está construindo, ou só depois um dia que você for fazer uma reforma grande nela,
né? No caso do vinil, quando você for trocar o vinil. Aí você pode colocar os acessórios, mas mesmo assim, às vezes precisa quebrar o piso em volta, então tem que pensar muito bem. Então, por exemplo, o LED você tem que colocar quando tá construindo. O skimmer você precisa colocar na construção. Se você quiser colocar banquinhos inox ou mesinha inox, tem que ser na construção. Se você quiser colocar dispositivos de hidromassagem, tem que ser na construção. Então, são os dispositivos que necessitam ser chumbados na alvenaria, que tem que ser agora. Todos os demais acessórios você pode adquirir depois, tá bom? Escadinha, aquecimento, todos os demais você pode fazer depois, tá bom? E isso é muito importante, muitas das vezes a pessoa não pensa nisso e depois se arrepende. Muitas pessoas se arrependem, principalmente do LED, não colocou o LED. É só quando for fazer uma reforma grande, e mesmo assim depois tem que quebrar o piso em volta para colocar as caixinhas de passagem, porque passa fiação. Então vale muito a pena planejar, né? A Giane Gonçalves, boa noite. Piscina de fibra, o ideal é pintar novamente ou trocar para vinil? Então, aí vai depender muito de você, né? A repintura da fibra, ela é complicada, porque ela não é a mesma pintura da produção da fibra, né? Porque a fibra produzida, a primeira coisa que se coloca no molde é a pintura dela. Então, é a pintura e os demais produtos para fazer a piscina. Quando ela tá fora do molde, quando ela já está instalada, é uma outra pintura. E nem sempre fica legal. Na verdade, não fica legal, tá? Fica uma pintura fosca, às vezes ela sai na água. Então, nós não recomendamos. Mas aí vai de cada um, né? A pessoa já tá com a fibra aí. E se você for colocar vinil, é necessário algumas adaptações. Não é só ir lá e colocar o vinil. É necessário trocar dispositivos, é necessário cortar a borda, colocar perfil de fixação, colocar uma pedra de borda aonde foi cortada. Então é uma reforma um pouquinho maior, mas fica linda. No ícones ali, destaques, você vai ver revestimento em fibra. Tem algumas obras que nós fizemos, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Aí vai depender de quanto você tá querendo investir nessa reforma da sua fibra. Obrigada por sua pergunta. O Felipe perguntou o seguinte: bar molhado no meio da piscina pode ser feito em vinil? Pode ser feito em vinil sim, tá, Felipe? Existe um perfil especial para fazer essa... Deve ser uma construção, né, no meio da piscina, não é isso? Dá para fazer sim. Obrigada por sua pergunta. Um dia de temperatura 22 graus, o aquecedor solar aquece que temperatura? Então, aí não vai aquecer, tá? No inverno agora não aquece. Principalmente porque o sol é mais fraco, a água é muito gelada, então começa ali com uma água muito gelada, não vai aquecer, tá? No inverno não aquece. Não adianta, que o solar não é um aquecimento de piscina para o inverno. Inclusive, esses dias aqui, nem o aquecimento solar residencial funciona. Por isso que todo aquecimento solar residencial tem que ter o auxílio do elétrico, né? Porque essa época, assim, com esse clima, não funciona. Principalmente com esse clima, a gente quer água mais quente ainda, né? Aí não funciona mesmo.
Quanto em média é o aquecimento para uma piscina 8x4? Então, orçamento, por gentileza, vocês precisam pedir inbox, tá bom? Não tem como a gente passar aqui na live, tá? Porque depende de conversar com você, saber qual tipo de aquecimento você quer, quando você vai usar esse aquecimento, para poder dimensionar direitinho e te passar um orçamento certinho, tá bom? Obrigada. Quem tiver pergunta, tá chegando agora e tiver pergunta, manda para mim pelo iconezinho ponto de interrogação. Fica na lateral direita, no meio, terceiro, assim, o iconezinho do meio, um ponto de interrogação. Você clica ali, já vai abrir o espaço para você preencher com a sua pergunta. Aí eu consigo acompanhar. Tem como colocar ela aquecida? Estou chateado neste frio sem poder usar. Tem como colocar aquecedor? Então, se a sua piscina é em vinil, o vinil é específico para aquecimento. Tem como você colocar um trocador de calor super dimensionado para que ele funcione neste frio, tá bom? O trocador de calor, se você explicar para a pessoa que você quer usar mesmo no inverno rigoroso, a gente superdimensiona esse trocador de calor para você e ele vai funcionar mesmo com esse frio, tá bom? Mas tem que ser especificado isso, para que ele funcione. O Giovanni falou o seguinte: o cloro é agressivo no vinil igual nas piscinas de fibra? Então, piscina de fibra também, né? Se você jogar ali direto o cloro líquido ou a margarida, não pode, senão pode danificar ali a cor da piscina. Então, o aquecimento, você falou que a piscina é de azulejo. Então, você pode aquecer sim, vai funcionar. Só que você tem que especificar. Eu quero que o meu aquecedor funcione mesmo nas temperaturas baixíssimas. Aí a gente faz o dimensionamento correto para você, ele vai funcionar assim. A K Matias, qual a durabilidade do vinil? No manual do fabricante está escrito 10 anos, tá bom? Só que nós trabalhamos com vinil desde 1992. Nós temos clientes que trocam com 12, com 14, com 15 anos, tá? Mas a aparência dele já tá bem desgastada. Então eu creio que 10 anos é um período bom para trocar. Mas a maioria troca com mais tempo, tá bom? Obrigada por sua pergunta. O Caio perguntou o seguinte: quanto tempo devo ligar o trocador de calor para que a água chegar na temperatura ideal? Aí depende, Caio, depende do trocador de calor, depende do dimensionamento que você fez, depende da época do ano. É bem específico. O trocador de calor é algo assim super específico. Depende da região do país, então não tem como a gente responder essa pergunta, tá bom? Tem sim, vinil específico para aquecimento. Nós da Solazer só trabalhamos com vinil específico para aquecimento, tá? Nós não trabalhamos mais com vinil 06. Nós trabalhamos com o 07 e o 08. O Henry falou o seguinte: eu quero fazer a piscina onde uma parte dela é meio retangular
e do lado oposto terá uma ilha grande. Fica legal, muito legal, fazemos sim. Na Ilha Grande ficará academia e uma área com fogueira. Você está assistindo bastante aqueles programas americanos, né? Os americanos que gostam de colocar fogueira na piscina. Tochas. Qual a medida ideal para uma prainha de uma piscina 8x4? Lá no nosso showroom, uma das piscinas é 8x4 com prainha. Nós fizemos a prainha 3x1,5. 3x1,5 com 60 de profundidade. É um tamanho legal, mas aí depende muito do seu espaço, da sua disposição, né? Mas é um tamanho legal, 3x1,5. Obrigada por sua pergunta. Olha lá o Henry. Sim, americano, olha lá. Ele assiste bastante. As piscinas incríveis. Então, pessoal, também aqui tem bastante solicitação de orçamento. Nós não conseguimos passar preço na live. Por favor, Letícia, solicita inbox, tá? Você entra lá nas mensagens e manda a solicitação que a gente responde para você em breve, tá bom? Obrigada. Vamos ver aqui. O Sandro, esta semana fiz meu contato com vocês, fiquei muito contente com o atendimento. Obrigada, Sandro, pelo seu feedback, é muito importante, tá? Para nós. Espero que a gente venha fazer negócio. Obrigada. A Vivian também, nem fiz orçamento em outro local, atendimento excepcional. Obrigada, Vivian, pelo seu comentário. Que bom, é assim que tem que ser, né? A gente se esforça para isso. Essa pergunta é bacana. A K. Matias fez a seguinte pergunta. Qual profundidade é ideal para ficar confortável uma piscina? Então, eu até contei uma história, acho que uns meses atrás a pessoa fez essa pergunta. Eu respondi que a profundidade ideal é 1,40 m, tá? Ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, um brasileiro que tem aí estatura média, 1,70 m, fica bem confortável. 1,40 m fica aqui, ó, tá? Fica aqui acima do peito. Né? E eu contei que eu fui num hotel na Bahia e era uma piscina muito grande, 15 por 7, e ela tinha 1,60 m todinha. E ela tinha duas prainhas rasas, uma de cada lado, assim, uma prainha com degrau, assim. O que acontece? 1,60 m, eu que tenho 1,66 m, não consegui ficar em pé, fica aqui, ó, a água. Então, o que acontece? Tinha algumas pessoas um pouquinho mais altas, andando ali no meio da piscina, e o resto das pessoas todas nas prainhas. Por quê? Porque não dava para ficar em pé na piscina. Não dá para você brincar numa piscina de 1,60 m, a não ser que você seja muito alto, tem 1,80 m. Então, assim, tem que ter uma profundidade confortável para a pessoa conseguir brincar ali dentro. Senão, não adianta ela ser muito funda. As pessoas não ficam dentro da piscina. Ela vai mergulhar de um lado e vai sair do outro, porque como que ela vai ficar? Vai ficar grudada na borda. Também tinha umas pessoas grudadas na borda, andando assim, grudada na borda.
Então, assim, uma piscina 15 por 7 totalmente ali usada, sem uso. Não, as pessoas não conseguiam usar. Então, 1,40 m com certeza. Queria saber se uma bomba de 6 Cibrap consegue fazer a filtragem de uma piscina de 5 metros. Então, eu não sei, bomba 6, na verdade, assim, precisa saber que filtro que é. Não tem filtro 6 Cibrap. Eu não sei do que você tá, assim, qual que é o equipamento, né? Mas para uma piscina 5 por 3, 1,40 m, vai? Mais ou menos 20 mil litros, teria que ser um filtro 36 ou 30, no mínimo, tá? Agora, Cibrap 6 eu não sei qual que é, não. Tá bom? Se você quiser, manda inbox pra gente, eu mando a referência que você precisa para uma piscina. Só que põe o tamanho dela direitinho, tá bom? Pra gente conseguir dimensionar certinho. Obrigada por sua pergunta. O Sandro está esperando uma promoção para fechar negócio conosco. Seriedade. Obrigada, Sandro, por seu comentário. Vamos fazer negócio sim, tá bom? Nós temos muito interesse em te atender. Obrigada pelo seu comentário. Pessoal, agora, ó, já são 9 horas, tá? Eu vou responder mais umas 2 perguntas e aí eu já vou mostrar as estampas em vinil novas que eu falei que ia mostrar para vocês. E aí a gente já encerra. Durabilidade do vinil eu já respondi. Tem algumas perguntas aqui que eu vou pedir. Felipe, você, por favor, tira foto para mim dessas perguntas que não foram respondidas. Aí depois a gente responde. Agora aprendi. As que a gente não consegue responder durante a live, ela some. Mas aí eu pedi pro Felipe, que trabalha conosco ali no marketing, ele tira foto pra gente dessas perguntas, aí a gente consegue responder depois. Senão a gente perde. Então tem algumas poucas que eu não consegui responder, a gente vai tirar foto e responde depois pra vocês. Eu vou pegar aqui as estampas que eu quero mostrar pra vocês, tá? Estampas novas. São algumas. E assim, são alguns conjuntinhos, tá bom? De estampa, ó. Essa daqui eu achei bem legal. Essa daqui chama Jalapão. É do fabricante Cibrap. Olha que cor bonita. Ela é tipo ó, igual meu esmalte, é verde água, tá? É um verde água bem forte. Então, ela é bem bonita. Essa daqui é bem legal, é novinha, tá? É lançamento. Essa outra aqui, pra quem gosta de escuro, estampa escura, né? Azul escuro. É um azul escuro. Nós temos já uma bem parecida com essa, que é a pastilha cobalto. Só que essa é um pouquinho mais clara. É um azul escuro, mas ele é mais claro que o cobalto. Esse chama Ilha Grande, tá? Essa estampa aqui é Ilha Grande. Então, ó, elas são iguais, ó. Elas têm o mesmo formatinho de pastilha, só que uma é verde água e a outra é um azul escuro. Um azul bem bonito também, azul bique, né? Vamos dizer que seja um azul bique. Olha como elas são bonitas. Inclusive, ó, dependendo da casa, se fizer uma piscina moderna, piscina e spa, dá até para fazer a piscina numa cor, o spa na outra. Dependendo da construção, se for bem moderna, fica legal.
tá bom? Vou pegar outra aqui. Esta daqui também é nova, chama Topázio. Essa é verde, ó, um verde mais claro, tá vendo? Ela lembra aquela, é pra lembrar aquela pedrijal, né? Chama Topázio, é do fabricante Aliança. Olha como ela é bonita. Pra quem gosta de verde, é legal. Ó, na mesma textura, mas é azul. Então tá parecendo meio cinza, né, na tela, mas não é cinza não, tá? É azul, ó. Acho que agora, dependendo da luz, é um azul. Então essas duas, ó, como elas são. É um azul e verde, mas é o mesmo formato de pastilha. Também, ó. Dá pra fazer uma combinação legal aí, dependendo da obra, ó. Dá pra usar as duas. Bem bonito. Essas daqui já são mais clarinhas. Tanto o verde quanto o azul dessa daqui já é bem mais clarinha do que aquelas primeiras. Agora eu vou pegar outra. Agora já é uma estampa assim bem diferente, bem exagerada assim. Essa daqui chama Trancoso. Vendo, ela já é meio manchadona, né? Essa chama Trancoso. E essa daqui, Maragogi. Essa daqui já tem tons de marrom, então ela é uma estampa, ela é bem diferente para piscina, tá? Precisa gostar, assim, de uma coisa bem, vamos dizer assim, carregada, né? Bem carregada. Marrom, bege, azul, ela é bem diferente, ela fica bem manchadona mesmo. Aí depende do gosto, né? Eu, pra falar bem a verdade, essas daqui não fazem o meu gosto, mas gosto não se discute, né? Aqui, ó, também elas têm a mesma textura, cores diferentes. Então, são essas 6 estampas, tá? Que são lançamento. E vocês viram que são 3 conjuntos, né? E os 3 conjuntos tem verde e tem azul. Então, assim, qual que é a preferência de vocês? O verde eu vejo assim, que bastante gente gosta, mas ainda escolhe o azul. A maioria ainda escolhe o azul, acho que pelo costume, por causa da água também, né? O verde, as pessoas acham que às vezes pode a água parecer meio esverdeada, meio suja. Mas aí depende do gosto de cada um, não é mesmo? O importante é o cliente gostar, fica legal lá, de acordo com o gosto dele. Eu quero agradecer vocês, boa noite a todos, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas perguntas enviadas, tá bom? Vocês podem enviar, tem cliente que tem vergonha, que acha que a pergunta não é muito óbvia, mas não é não, tá bom? Podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Quarta-feira que vem, às 20 horas, estarei aqui novamente respondendo vocês com a maior atenção, com o maior carinho e a pergunta que for, tá bom? Vocês não têm obrigação de entender de piscina. Então, nós estamos aqui para responder mesmo as suas dúvidas, sejam elas quais forem, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigada, Felipe, pela força aí na live. Obrigada, Cauã, também pela força. Boa noite, seu Walter. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada.